Aqui só fala que é um salmo de Davi, né? É interessante que ele não contextualiza o salmo, mas é o salmo 35, que diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio, impunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína, e a minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pago-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos em que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem: pegamos, pegamos, vimos com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste? Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. A gente sabe que os salmos costumam descrever o momento, né, que o rei Davi estava passando, mas esse só está escrito assim: Salmo de Davi. E seja esse salmo uma tradição atribuída a Davi, ou seja, o salmo escrito pela pena de Davi, a gente sabe, né, quem conhece alguma coisa da vida de Davi, que um salmo desse seria típico dele. E ele representa um monte de questões do próprio personagem Davi, quanto da nossa percepção acerca dos nossos conflitos diante de Deus, né? Primeiro é essa coisa que a nossa geração olha com um olhar moralístico, assim: ai, salmos de vingança, né? Salmos... Então trata-se de um salmo imprecatório, né? Tem alguns que têm frases mais ácidas do que esse, mas aí ele está naquele momento de angústia que o indivíduo Davi sabia que era esse tipo de angústia, porque mesmo ele sendo um homem do seu tempo, com algumas maldades que lhe eram inerentes, né? Quais as maldades que lhe eram inerentes? Ele era de uma geração onde os povos eram terrivelmente macabros e o território de Israel era cercado todo dia, ou por filisteus, ou por amalequitas, ou por que restou de povos cananeus. Quer dizer, era uma verdadeira guerra espiritual que tinha cara, carne e sangue. Porque a gente já leu o Salmo com Efésios 6, né? Não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades.
Ali nos dias de Davi eram os principados e potestades encarnados. Era o que sobrou da tentativa dos gigantes de Gênesis 6, que vai se tornando os povos cananeus, por assim dizer, que Davi recebeu a missão, porque eram povos cananeus, entes espirituais encarnados. Você tinha ali os restinhos deles, né, que era o gigante Golias, um homem de 24 dedos, tem o irmão do gigante Golias, tinha os Zinzumins, os Azumins, os Sevarfaíns, os Anaquins, os Enaquins, os povos esquisitos, todos principados e potestades encarnados. Era o terror do verbo encarnado, né? Jesus é o verbo encarnado por excelência, mas esse povo se encarnou todo ali, de maneira que a gente tente ficar negociando com as interpretações bíblicas de uma coisa tão simples que aconteceu. O velho Noé bebe todas de alegria, ele não fez nada de errado, ele só se alegrou com a vinha que ele plantou depois de ver a terra cheia de carniça. E ele fica bêbado, e aí um dos filhos dele, que foram livrados da terra dos gigantes, gostava da cultura dos gigantes. E vê o pai em situação desnuda, cômica e carente, vai zombar do pai. Aí tem toda uma tradição que vai falar que quando ele viu o pai, viu a nudez do pai, é porque ele possuiu o pai. Ou o texto hebraico foi muito discreto, porque senão falaria que ele coabitou com o pai, né, igual fala que as filhas de Ló fizeram com ele. Ou tem uma forçação de barra da pesada aí, que ele viu a nudez do pai, né? Talvez querendo associar essa frase ao que está em Levítico, né? O irmão não pode ver a nudez da irmã, porque não estava nem falando de relação com a irmã, é questão mesmo da separação da nudez. Olha, não fica vendo nudez não, porque isso leva a outra coisa. Mas o contexto ali era o contexto de zombaria, né? Tanto é que não tem nada de relação sexual ali. O que tem são dois irmãos sabendo que o filho viu o pai nu e ao invés de ajudá-lo foi zombar dele, e eles vão de costas, cobrem a nudez do pai, por respeito, né? E esse pai, quando acorda, ele tem uma catarse espiritual, porque ele olha para aquilo e fala assim: alguém aqui entre nós gostava daquela vida velha diante do dilúvio. E essa é uma formulação muito bacana, porque assim como Deus salvou Cã do dilúvio para um novo mundo, também significa que muitos que morreram afogados em função do dilúvio, salvos já estão. Porque o outro que foi salvo do dilúvio não quer dizer necessariamente que tenha sido salvo no sentido espiritual do termo, porque ele gostava daquela vida e ele repetiu a vida que ele tinha logo na primeira chance do pai. E aí quando o pai vê isso, fala assim: esses caras foram vencidos no espaço físico, né? Mas eles vão se perpetuar espiritualmente, e aí maldito é o Canaã. O que o Noé achava que era uma prerrogativa de pai dele, era só um cumprimento de uma intuição espiritual. Tanto é que o Feliciano teve aquela postagem infeliz de falar, né? Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé, e na verdade os cananeus nem conseguiram se instalar na África, porque a maldição iria se cumprir ali no Oriente Médio, precisamente onde hoje são os territórios de Israel e da Jordânia, né? Israel, Jordânia e Cisjordânia. O maldito seja Canaã cumpriu ali, não tem nada a ver com a África. Aí o pessoal, e a Etiópia, a fome, não sei o quê. E aí o Noé vislumbrou essa questão espiritual que se cumpriu fora da África. Por que eu estou dizendo? Porque quando Davi chega ao reinado, o que ele tem é essa casta, e isso aí de fato é uma casta. Eram espíritos malignos repousando sobre a geração de Canaã, não é nem de Cã, não é África, é Canaã. Que, espiritualmente falando, fazem o quê? Eles vão com o tempo invadindo propriedades que pertenciam a Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus vai e começa a preparar um povo para chegar lá. E aí esse povo tinha essa missão beligerante, quer dizer, eu não consigo ser daqueles pastores que jogam o Velho Testamento fora. Eu acho que a gente precisa... É porque Jesus não teve tempo de fazer isso. Ele só viveu entre nós 3 anos, uma vida extremamente intensa. Mas ele chega e diz: olha, eu vou trazer para vocês profetas
sábios e mestres. E vocês os apedrejarão, vocês os matarão. Ele disse isso sobre os profetas sábios e mestres. E ele também disse para os sábios e mestres, olha, fizeram assim comigo, vão fazer assim com vocês. Vocês não serão tolerados, porque este mundo é o mundo dos cananeus. Os cananeus foram extirpados da terra, os cananeus não existem mais, mas a humanidade é cananeia. A humanidade gosta das suas tradições, das suas coisinhas. Não vem jogar luz aqui não, que eu te mato. Isso é a nossa geração e Jesus nos deixou avisado disso. E sobretudo aqueles que comandam as questões religiosas são aqueles que iriam nos odiar, né? Quando a gente constata que os piores alunos que a gente tem nas nossas escolas são os filhos de cristãos, a gente não está falando mal do Evangelho nem de Jesus. Está dizendo que os cristãos são como Cã. Foram livrados do dilúvio, livrados através do dilúvio, com água, casa, comida, roupa lavada, arca, animais, novo mundo para construir, mas a natureza deles é a natureza do Cã que vai recair sobre o Canaã. Né? E aí, esse povo estava todo ali nos dias de Davi, atormentando a vida daquele homem. Por isso que Deus ungiu Davi com todo o seu poder e aquela isenção que Davi tinha. O meu sonho era o que eu fazia lá atrás, né? Eu era pastor de ovelhas, eu gosto de fazer salmos, eu gosto de louvar ao Senhor. A vida é vista e feita com simplicidade. Eu nunca pensei em ser rei, mas quando eu recebi de Deus a promessa de que eu seria rei, não foi para virar rei, eu fui porque eu queria ser fiel àquele que se revelou para mim e me ungiu para ser rei. Então eu me tornei um baita de um guerreiro, um estrategista de guerra, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas há momentos na história, e por que não dizer na nossa vida pessoal, que os principados e potestades são bem a carne e o sangue. Nos dias de Jesus, eles estavam precisamente repousados nas recâmaras do templo, né? Com os quais Jesus não se juntava, que eram os escribas dos fariseus. Eu acho legal que tem um livro que fala os escribas e fariseus, e outros falam os escribas dos fariseus, porque era o pessoal letrado, os relatores da seita fariseu. Os escribas dos fariseus que tinham as escrituras na mão e não ia deixar Jesus jogar a luz eterna que ele é sobre aquilo tudo. E a gente vai vendo também que Anás, Caifás eram gente tão iluminada que não precisavam mais da luz de Jesus. E aí Jesus não tem nada a dizer para essa gente, de maneira que essa gente era a casta, é a personificação dos principados e potestades, né? Em relação aos quais Jesus mandou mensagem de longe: vossa casa vos ficará deserta, porque vocês preferiram não perceber o dia da visitação. E de fato, a religião continuou quem ela é, os seus agentes continuaram sendo quem são, morreram de velhos, mas morreram sem templo. Morreram de velhos e morreram sem a comunhão do santo. Morreram de velhos e morreram sem poder fazer nada com a igreja que Jesus edificou. Mas é espírito maligno, é lutar contra carne e sangue, nesse sentido de que você vai percebendo que principados e potestades encontram repouso em certas vidas, em certas carnes e certo sangue. E é nesse contexto que Davi tinha de ser um guerreiro e que ele começa assim: contende, ó Deus, com os que contendem comigo. Faz essa gente tropeçar, porque ele tinha diante de si os cananeus, mas ele tinha perto de si um dos seus sogros, né, o Aitofel, que tinha palavras maravilhosas e fazia todo mundo ficar contra o rei Davi. Ele tinha o filho dele que, por um ódio legítimo, consegue levar todo o reinado, mostrando para Davi, se não sou eu na sua vida, você nem rei seria, porque olha só, esse povo não gosta de você, Davi. Eu tenho sido chamado em muitas reuniões lá na escola, porque o argumento deles é assim: as pessoas não querem você falando. Aí eu lembro que na última reunião, porque você tem que lutar contra carne e sangue nessas horas, né? Porque eu não estou na igreja, eu estou na escola, um emprego concursado. E aí, na última reunião que me chamaram, por uma questão de prova, amanhã uma questão de prova minha vai parar no colegiado, amanhã. Porque aparece a palavra vagina numa questão de prova. E aí na sexta-feira, eles assim: não, porque os alunos vieram reclamar e tal. Aí estava lá inspetor escolar. Eu falei: pausa.
Eu já estou cansado dessa história de que aluno falaram mal de mim. Eu quero saber, na reunião tinha quantos alunos? Desses tantos alunos, quantos falaram mal? Eu não quero saber quem é não, eu quero estatística aqui agora. Aí, mas aí não sei o que. Aí a inspetora, não, gente, é isso mesmo. Vocês não estão falando que tem aluno falando mal dele? A reunião tinha quantos e eram quantos? Aí elas tiveram que dar uma numeração lá, que depois eu fiquei sabendo por uma aluna que foi mentira dela. Não, tinha 15, então foram uns 4 ou 5. Aí a inspetora, então ele não está tão ruim na fita assim não. De 15, 4 ou 5? Aí eu fui conversar com a chefe de turma do primeiro ano. Ela falou assim, professor, mentira. Na verdade, uma pessoa começou a falar e outras duas, por que você está falando disso do professor? Ele é o melhor professor que a gente tem. Aí começou a briga, né? Então, são esses demônios institucionais, né? Que o Davi olhava para isso assim, coitado do cananeu, ou do traficante, ou do abominável, ou da prostituta, ou da bicha romana. Essas pessoas não são nada perto dessas que têm o poder institucional na mão e têm o poder de acabar comigo. Aí ele evoca a Deus, contende, ó Deus, com esses que contendem comigo, que eles tropecem naquilo que eles estão falando. Aí a gente tem 2 leituras, né? A primeira é a leitura contemporânea. Essas coisas é para ser deixada para lá. Isso é Velho Testamento, não tem valor nenhum, porque a gente fica com medo de alguém não entender o que é isso. E nesse sentido, o Velho Testamento tão surrupiado por igrejas famosas nesse país e desprezado por mentes teológicas evoluídas nesse país, você tem aí um tanto de questões, por que não dizer psicológicas, antropológicas, um monte de coisas para você evocar e dizer, a vida é de contextos. Eu não posso normalizar que o Velho Testamento tem que valer para hoje, como não posso normalizar que o Velho Testamento não vale para nada, né? Porque Jesus zombou das autoridades judaicas porque eles usavam o Velho Testamento para uma outra coisa. O que eu tenho que fazer é ser um ser evoluído. O que é um ser evoluído? Eu sirvo ao Deus que estava em Cristo Jesus, e sirva ao Deus que no Antigo Testamento estava na boca dos profetas, e sirva ao Deus que no Antigo Testamento estava num homem tão imperfeito, limitado e tão mais fiel do que eu, como o rei Davi. É isso que eu tenho que entender. Quando eu entendo essas coisas, aí eu leio o Salmo 35. E aí você tem algumas questões aí. A primeira questão é essa. Nós não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue. Mas isso não significa que há certas carnes e sangue que são a personificação dos principados e potestades. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já recebi palavras assim, olha, não encosta nem na mobília. É lutar contra a carne e sangue. E Judas fala isso, né? Quanto aos rebeldes que caíram nos dissimuladores, rejeita até a corpo usada pelo corpo. Né? Acho que é Judas, versículo 6. Deixa eu ler isso aqui, porque isso é bem Novo Testamento, né? Já que a gente é todo departamentalizado teologicamente. Olha o que diz Judas, versículo 6, se eu não me engano, quando ele fala assim, o Judas é o penúltimo livro da Bíblia, né? Ele vai dizer assim, é mais no finalzinho, é isso aqui, ó, Judas, versículo 23, 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, é uma outra forma de dizer que principados e potestades podem aparecer até na roupa contaminada pela carne. Né? Que não significa que eu vou odiar aquelas pessoas, mas eu vou entender assim, aqui não tem diálogo, aqui não tem reunião, aqui não tem ata, aqui não tem conversa, aqui só tem fuga. Porque o principado e a potestade se manifestou ali, aí alguém pensa assim, quem é você para discernir se alguma roupa ou carne ou pessoa seja a personificação da malignidade? Essa é que é a grande alegria de ser crente, que os crentes nunca conseguem entender. Porque quando você anda com Deus, e Ele disse isso, né? Clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Aí Deus fala assim, sai fora daquela pessoa. Eu me lembro de um pastor renomado, o nome dele era Neemias Marien, que foi o pastor que começou o diálogo sobre a questão da diversidade lá nos anos 90 ainda. E aí eu lembro o cara dizendo uma vez que ele achava aquele homem ser um dos seres humanos mais maravilhosos. E Deus falou com ele, não vá andar com esse homem. O caminho de vocês é diferente.
não quer dizer que o homem seja uma figura má. Quer dizer só que a maldade começa quando Caim fala assim, vou andar com ele. Aí vira uma outra coisa horrorosa. Talvez uma das grandes coisas que a gente precisa perceber na nossa caminhada no Evangelho é isso, né? Eu lembro uma vez que a gente estava reunido e um culto foi tão em si mesmo gostoso, a gente estava tendo uma manifestação e aí Deus disse pra gente, isso aqui está muito lindo, mas eu não quero ninguém reunido aqui desse jeito. O culto até flui, as coisas acontecem, mas vocês não andam porque a coisa é gostosa, vocês não andam porque o avivamento está acontecendo, vocês andam de acordo com a minha palavra. Então essa comunhão aqui eu não quero. É como Deus chegar para Caim e Abel e dizer, ó, o culto dos dois está legal, mas eu gostei do culto do Abel. E aí o Caim começa a fazer, não, isso não pode ser Deus não, Deus agora está dispersando o grupo, Deus agora está dificultando as coisas, Deus agora ficou injusto. Deus assim, está vendo que Davi conseguiu entender uma coisa que vocês não conseguem entender? E aí esse cara que consegue entender uma coisa que vocês não conseguem entender, faz um salmo desses, contende, ó Deus, com os que contendem comigo. Aí alguém fala assim, você está desejando mal? Eu estou voltando Deus, meu Deus, que mal eu posso desejar quando eu peço a intervenção divina sobre a vida de alguém? Sendo que eu estou pedindo a intervenção daquele que eu sei que é amor, daquele que eu sei que a sua justiça é a pura manifestação do seu amor, daquele que eu sei que sempre a misericórdia prevalece sobre o juízo, e aí só ele sabe o que é misericórdia na vida do perverso, só ele sabe o que é juízo na vida do perverso. Então quando o rei Davi, ou o Davi, né, sendo banido, ou ainda pastor de ovelha, fala essas frases, e ele sempre teve que contender com ele, né? Você vê que a relação de Davi com o pai dele não era muito legal, porque o cara vai receber a visita mais importante de Israel, que era a visita do profeta. E ele simplesmente não põe o filho no evento de receber o profeta. A relação ali não era boa. Então ele sabia que era ter gente contendendo com ele dentro de casa, ele sabia que era ter gente contendendo com ele em relação aos cananeus, e aí ele tinha que combater os cananeus, mas ele tinha muitos amigos cananeus, como o Itaí, o Edomita, tinha um Edomita, tinha um outro que era lá o Gadita, gente lá de Gade, o filisteu, amigo protetor dele, que era muito mais amigo do que o seu sogro, né, o Aitofel, e tantas outras pessoas de dentro da casa deles que usufruíam dos bens, da riqueza, tudo. Ah, mas esse cara, né, a Mical, diz o texto bíblico, interpreta-se que Mical não teve filhos, porque a Mical achava Davi um grande frango galego, né? Um adorador chato, porque um guerreiro que faz salmo não é um homem assim, não é um homem viril. Faz salmo, poesia, né? O Platão falava que os poetas tinham que ser banidos da vida em sociedade. Então, o Davi conhecia essas pessoas e conhecia o Deus que podia interferir nessas pessoas. E é claro, ele possivelmente tinha fantasias negativas acerca de Deus, ele deve ter achado que Deus passou a persegui-lo depois da situação dele com a Batseba, dele ter assassinado com muita arte o marido dela. E aí ele sabe o que é o perdão de Deus, e ele sabe o que é o rigor de Deus, ele sabe o que é o amor de Deus, e a gente tem que pegar esse Salmo 35 e falar assim, isso serve para mim? Sim. Isso serve para nós em que sentido? Primeiro é isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas há certas carnes e sangue com as quais a gente vai ter ou de lutar, se a carne e sangue vem aqui, eu estou aqui na minha, não quero briga com ninguém, né? Jesus, no tempo e espaço ali, enquanto ele podia, ele se deixou crucificar e matar por aquelas carnes e sangue, né? Mas em outros momentos ele chega para um discípulo dele e fala, ó, um de vocês é diabo. Um de vocês é diabo. É um divisor. Está endemoniado, né? Porque o João vai falar assim, quando Judas ouviu isso, o diabo entrou em Judas e ele foi negociar. De maneira que Judas, naquele contexto, era a expressão carnal de principados e potestades. Mas, ou seja, também isso pesa a favor dele, porque ele só fez tudo aquilo porque ele estava endemoniado.
Um dia eu estava falando isso com uma prima minha, que ela lidou com uma pessoa que estava cheia de demônios, e ela estava apavorada com a pessoa. Eu falei, que é isso, prima? Tem muito mais esperança para essa pessoa endemoniada, que foi liberta e agora precisa ouvir de você que ela não era endemoniada porque ela era ruim, que isso veio de um monte de situações da vida dela que foi a endemoniando, que a foi demonizando. Tem mais esperança para essas pessoas, para um líder espiritual tipo o Bispo Macedo, que nunca vai ficar possuído do espírito maligno, porque maligno ele já é. Porque um pastor que está com raiva porque um presidente não comete o crime de favorecê-lo. E vai da entrevista pública, estou falando aqui porque é um evento público, uma entrevista pública de que o presidente deve alguma coisa a ele, porque ele curou o presidente. Puxa, nem Jesus, né, que ressuscitou o moço de 4 dias, falou, Lázaro, você me deve essa, hein? Eu não te devo nada, agora você me deve, eu te tirei da cova. Jesus não é safado nesse nível, né? Tem que ser expressão de principado e potestade para ser assim. E a diferença entre essa pessoa endemoniada, da qual a minha prima ficou com medo, e esse líder religioso que nunca vai cair endemoniado em público, é exatamente isso. Aquela vidinha cheia de amor ficou possuída de espírito maligno por causa da fragilidade dela. Agora, aquele homem esforçado, que aprendeu a manipular a verdade, que aprendeu a fazer covardias com a verdade, que se enriqueceu fazendo isso, né, que virou dono de partido político, esse homem, até o diabo corre dele. Eu falo assim, esse aí já faz tudo o que eu quero e ainda faz isso tudo falando de Deus. Ou seja, está embevecido de luz, se tornou de fato um Lúcifer, um anjo de luz de tanta malignidade. Aí é para esse tipo de gente que precisa do Salmo 35, porque se eu desejo salvação, por exemplo, para esse Bispo Macedo, é dizendo, Senhor, essas pessoas só vão te conhecer se elas conhecerem o mal. Até isso que significa o provérbio, né? Quando diz assim, Deus fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Porque o perverso só se converte no dia da calamidade. O perverso só se converte quando ouve da boca de Jesus, vocês têm por pai o diabo. Aí, ou o perverso vira endiabrado, ou o perverso morre de desgosto, né? Como o próprio Davi teve que lutar contra uma carne e sangue chamada Nabal. Nabal, um homem perverso, casado com uma mulher sábia chamada Abigail. E aí, o Davi está assim, eu vou matar esse cara. Eu sou guerreiro, não suporto gente ruim. Ele até fala em alguns salmos, não suporto gente perversa, eu vou lá resolver isso. Aí Abigail faz o meio termo, e aí quando ela chega para o marido e conta que ela conversou com Davi, o que ela conversou com Davi, o homem se converteu. Como é que o perverso se converte? Morrendo. Porque se o Hitler teve de ter um basta na vida para parar de matar 6 milhões de judeus e outros tantos milhões de outros povos, etnias e orientações e identidades, esse homem que cresceu no país sob a insígnia do Evangelho, mas que causa tanto mal às vidas, lança tanta gente no inferno, contou com o diabo para encher seus cultos de tanta gente no dia da calamidade. E aí quando a gente sentencia assim, quando a gente deseja assim, a gente não está desejando mal, não. Você acha que Jesus está desejando o quê? Quando ele falou, ai de vocês, escribas e fariseus, cegos, guias cegos, serpentes, raças de víboras, por tudo que vocês fizeram, a casa de vocês vai ficar deserta. A vossa casa ficará deserta, e ficou, né? A criação protestou. Até o Paulo, que pede desculpa ao sumo sacerdote, que dá nele uma bofetada, e ele chega, Deus vai te ferir, parede branqueada. Querendo dizer assim, aquela parede falsa que mata passarinho, né? Lá vê o passarinho, bate, espatifa. Vocês já viram rolinha, pássaro morrendo assim? Eu já vi assim ao vivo uma vez. O bichinho vai voando, bate no vidro e já cai assim com os olhos estourados. É a parede branqueada. E aí quando Paulo fala Deus ferirá a ti, é porque a salvação para algumas pessoas é só assim. De maneira que a gente tem que ficar nesse limbo aí,
entre a justiça divina, o ser politicamente correto, o não ser de extrema direita e o ser justo. E aí Davi consegue ser justo quando ele escreve esse salmo. Porque ele fala assim, essa gente não presta não, parece aqueles bufões em festins, aquela gente que vai para a festa para fazer o bolo da corte, para fazer o tumulto, né? Para fazer a galera ficar lá, igual no show do Gugu, né? De uns caras com a mãozona assim, para promover a algazarra. Então assim, como esse povo que anima a galera, esses caras fazem esse barulho todo porque eles estão tramando contra mim. E aí gente que sabe fazer barulho para dar rasteira nos outros, precisa da justiça de Deus com determinado tipo de linguagem ou vai morrer sem salvação. Foi o que eu falei e continuo sustentando, ainda que essas minhas palavras sejam abomináveis para pessoas muito boas e muito próximas. E eu sempre peço que quem tem uma palavra melhor do que eu, venha para cá falar. Porque a gente fala daquilo que a gente crê, a gente fala daquilo que a gente vive, e embora as nossas palavras sejam agressivas, a gente está desejando o seu reino e a sua justiça, que no mundo dessa gente injusta não encontra lugar. Então, o que é a justiça de Deus na vida de figuras que a gente está vendo aí? O André Valadão, cada besteira que posta faz sucesso. Aí vem Davi, contende, ó Deus, com quem contende contigo. O meu desejo agora não é que Deus contenda com quem contende comigo, é que Deus contenda com quem contende com Ele, porque eu uso o nome dele para ficar massacrando pequeninos, como nenhum anticristo faria. É o André Valadão. Contende, ó Deus, com quem contende contigo. O cara escreve um livro cheio de mentiras chamado O Cristão e a Política, e vende, fica milionário, e vai massacrando, e vai criando uma geração maldita. E aí você fala assim, esse cara precisa se converter. É Mateus 23 neles. Ai de vocês, vocês vão ficar sem a sua morada. Aliás, quem fica sem a sua morada por um tempo é que tem salvação, né? Porque esse Nicolas, André e essas pessoas todas que fazem sucesso enquanto vão deixando vidas esmagadas e massacradas, são pessoas que não passaram pelo corretivo do Altíssimo. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. E esses caras estão fazendo tanta coisa, estão cometendo tanto massacre, enquanto falam mal de aborto, estão abortando tantas vidas, projetos, questões, crescimento, atrapalhando os ensinos do Evangelho de Jesus. E aí a gente não vai se indignar com isso? Aí o Davi escreve salmo. Porque ou a gente tem esse amor de Deus pela humanidade, ou a gente cai naquele discurso assim, não está me atingindo? Está me atingindo, cara. Eu recebi a vocação do alto para pregar o Evangelho, e eu não consigo pregar o Evangelho porque na hora que eu abro a boca, Nicolas e André Valadão já espalharam todas as suas fezes venenosas sobre um grande povo que está em trevas e precisa ver luz. E está vendo confete. Então, o Salmo 35 é para a gente poderosa. Assim como o bom humor é aquele que confronta os poderosos, a boa mensagem é aquela que é direcionada contra os poderosos. Esse é o meu desejo. Essa é a minha esperança de salvação para essa multidão que está andando em trevas, umas trevas cheias de luz, né? Porque há duas maneiras de haver trevas, né? É aquele brilho onde você não vê nada na sua frente e aquela luz onde você também não vê nada na sua frente. É o que essas pessoas estão diante do povo de Deus. Então, esse salmo todo em si dispensa muito comentários, mas ele nos traz essa indignação, esse discernimento e essa esperança de que o Deus de Davi nos habita. Porque se Deus evoca Davi, né? Achei a Davi, homem segundo os meus desígnios, os meus propósitos, por amor a Davi, vou te aguentar. Por amor a Davi, Zedequias, por amor a Davi, Uzias, por amor a Davi, esse tanto de rei que teve Israel, eu suporto vocês, por amor a Davi. Então, por amor a Davi, ele há de cumprir o Salmo 35, bem aplicado, bem contextualizado na nossa geração, porque a gente carece. A gente carece. E se a gente fica em si mesmado, né? Eu tenho necessidades aqui, nós temos, né? Nós sabemos que temos vivido aqui. Né? A gente tem aqui entre nós
pessoas com enfermidades incuráveis. A gente tem aqui as vidas de alguns paralisadas por causa de enfermidades inconcebíveis. Mas eu digo assim, de verdade, mais pesado do que toda essa rotina que a gente vem enfrentando, que nos tira até dos nossos encontros, é essa coisa que a gente vai vendo assim, Jesus, o que está acontecendo? Desencadeia esse negócio, Senhor. Destrava esse trem, Senhor. Tira esses espíritos malignos disfarçados de pastoreio, Senhor. Esse é o Salmo 35, que não é um salmo imprecatório. É um salmo de quem anda com Deus e fala, eu sei que o Senhor dá conta disso. E no nome do Senhor, eu enfrento quem eu tenho de enfrentar. Posso ser acusado do que for, mas loucos são eles que estão usando da tua misericórdia, da tua benignidade, da tua vontade, dos teus projetos em nós para nos confrontarem. Por isso, Senhor, contende com os que contendem conosco. Essa é a nossa geração e a nossa esperança para essa geração que se acha salva, mas está toda atolada e não é em lama que está atolada. Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha uma semana de esperança, luta, alegria e muito engajamento contra todo o principado e potestade que se disfarça em discurso e que aparece em pessoas. As melhores até, que a gente acha que são as melhores, estão todas entumecidas de principados e potestades ou andando sob as suas ordens. Né? E que nós mesmos olhemos para nós, porque tem um grande inimigo aí que somos nós, né? Com as nossas necessidades, com a nossa vida dura, e a gente dá esse golpe de não nos apegarmos àquele que nos deu vida até aqui.